E aí pessoal, tudo bem? Nos vídeos anteriores, então, a gente aprendeu sobre as bases dos equilíbrios químicos. A gente viu sobre a formação da constante de equilíbrio, analisamos ela em termos do seu significado e discutimos as alterações do equilíbrio e as tendências do sistema por meio do princípio de Le Chatelier. Agora, a gente tem que iniciar a discutir alguns sistemas de equilíbrio que vão seguir todos os princípios que a gente estudou até então e vão agregar outras ideias importantes. Esses novos sistemas de equilíbrio serão especiais porque, diferente dos equilíbrios anteriores, que formavam substâncias sem cargas, agora a gente vai ter a formação de substâncias com cargas, também chamadas de íons, e por conta disso, essa discussão vai ser conhecida como o nosso equilíbrio iônico. Basicamente, o equilíbrio iônico que a gente vai estudar vai se distribuir em duas ideias. Um vai ser um equilíbrio ácido-base, o outro vai ser um equilíbrio de solubilidade. Por uma questão de escolha apenas, eu quero começar com vocês vendo o equilíbrio ácido-base. Quando a gente fala em ácidos, né, ou a gente fala em base também, é usual as pessoas lembrarem da clássica definição de Arrhenius, mesmo que não saibam o que foi dele, né, mas que vão dizer que um ácido é uma substância que libera H+, e uma base é aquela que libera OH-. Na teoria desse grande pesquisador, quaisquer substâncias que em meio aquoso liberassem H+, seriam classificadas como ácidos, enquanto quaisquer substâncias em meio aquoso que liberassem OH- seriam bases, né? Essas propostas elas podem ser representadas pelas equações e reações do tipo HCl aquoso forma H+ aquoso mais Cl- aquoso, assim como NaOH aquoso forma Na mais OH- aquoso. Contudo, né, a gente pode observar, embora seja muito aceita essa discussão de que aquela substância que libera H+ é um ácido, e portanto aqui a gente teria o ácido clorídrico, e tudo que libera OH- é uma base, e aqui a gente teria, por exemplo, o hidróxido de sódio, né, que é uma base muito conhecida. Essa teoria ela tem duas grandes limitações para o nosso estudo de equilíbrio químico. Primeiro, ela só fala de substâncias reagindo em meio aquoso. Né? A teoria de Arrhenius ela só aborda substâncias em meio aquoso. Isso já é uma limitação, né? Porque se a gente realizar uma reação que não seja, né, não tenha água como solvente, a gente não mais pode empregar essa teoria. A segunda limitação, né, dessa teoria de Arrhenius é que ela funciona perfeitamente para reações voltadas à formação de ácidos e bases fortes, ou seja, essa nomenclatura, né, de ácido forte ou base forte, né, ela quer dizer que essas substâncias, em análise, elas tendem a se transformar totalmente nessas espécies, né, como o íon hidrônio e o íon hidroxila. Né? Uma base forte, um ácido forte, é aquela substância que, da sua espécie inicial, colocada, né, num sistema reacional, vai produzir praticamente toda a sua quantidade no produto dessa reação. No caso do ácido, né, do HCl pela teoria de Arrhenius, o HCl vai estar basicamente todo ele transformado em íon hidrônio cloreto. O hidróxido de sódio, pela teoria de Arrhenius, né, sendo uma base forte, vai estar praticamente toda ela transformada em íon sódio e íon hidroxila. Como a gente viu num vídeo anterior, né, casos como esse implicam em analisar uma relação que tende muito em um sentido de formação. Isso quer dizer que as reações como essa podem ser representadas por uma seta de única direção, como tem aqui, né? E não com uma seta de equilíbrio, porque a velocidade e a energia da reação direta é muito mais adequada para esse processo do que a reação inversa.
Isso tanto é verdade que, se a gente analisar a constante de equilíbrio para essas reações, a gente vai observar que para o HCl ela tem um valor muito grande, assim como o valor do NaOH. Ou seja, essa reação direta é extremamente privilegiada, forma basicamente todo, né, a quantidade de compostos iniciais da reação, formam todos os produtos da reação direta. Contudo, e para outras reações que a gente não tem um deslocamento de equilíbrio tão acentuado para a direita? E aquelas reações que têm valores de constante de equilíbrio mais próximos de 1, né, seja um pouquinho maior, um pouco menor, mas ainda assim próximos de 1, ou seja, tem uma relação muito próximas, né, das reações diretas e inversas. Nesses casos, a discussão de Arrhenius não é suficiente, porque ela é super bem aplicada para reações num sentido apenas, mas falha no sentido oposto. É por isso que, para estudar o equilíbrio químico, vamos utilizar uma outra teoria. Né? Como a gente viu desde o início da nossa disciplina, uma teoria é um modelo, só que teórico, né? E segue os mesmos princípios dos modelos em geral. Enquanto dá conta do que a gente está estudando, utilizamos. Quando não dá mais conta, ou a gente expande, ou a gente muda de modelo. Nesse caso, a gente vai mudar o modelo da teoria de Arrhenius, que define ácidos e bases, para outra, desenvolvida por Bronsted e Lowry. Em resumo, né, de modos independentes, esses pesquisadores propuseram o seguinte, né, uma definição de ácido e base. Então, né, uma teoria chamada de teoria de Bronsted-Lowry vai definir então como ácido toda substância que seja doadora, né, o ácido vai ser aquele doador de prótons. Enquanto que a definição da base, diferentemente da de Arrhenius, né, vai ser toda aquela substância aceptora de prótons. E veja que essa discussão aqui, né, basicamente pautada na ideia da formação do chamado H+, né? Porque se eu for analisar o átomo de hidrogênio utilizando a teoria nuclear, né, a gente vai ter um núcleo com próton, uma camada eletrônica, né, que eu vou apresentar apenas um elétron, né? Se eu retirar este elétron, eu transformo esse elemento hidrogênio, né, no H+, ou seja, basicamente um próton. E é essa nomenclatura, né, que eles se referem, né, esse átomo de hidrogênio ionizado, que vai ser usualmente representado, né, por H+, ou ainda, né, quando este ânion H+ interage com moléculas de água, né, que vão nos levar à formação do H3O+, o íon hidrônio, né, que fundamentalmente é uma espécie, né, de molécula de água, como nós temos aqui a molécula de água, a qual foi, né, inserida aqui nesse par não ligante aqui um átomo de hidrogênio e forma então este íon aqui. Perfeito? Ao realizar essa definição aqui, né, de que um ácido é aquela substância doadora de prótons e a base é uma substância aceptora de prótons, Bronsted e Lowry nos possibilitaram duas coisas. A primeira foi contornar a limitação da reação correspondente em água, porque quando agora a gente fala em próton, a gente pode falar, né, não só no meio aquoso, mas qualquer outro meio que coloque interação, né, a formação, liberação, acepção desse íon H+. A segunda foi permitir realizar essa análise de sistemas em equilíbrio, porque a gente pode tanto analisar agora as reações no sentido direto, como fazia Arrhenius, quanto no sentido inverso, né, numa reação inversa. Fora isso, o fato interessante é que essa teoria do Bronsted e Lowry não nega as discussões de Arrhenius, né? As substâncias que seriam classificadas, né, como ácidas e como básicas lá em Arrhenius seguem sendo também classificadas como ácido ou como base em Bronsted e Lowry, né? A grande diferença é a contribuição, né, que eles trouxeram para buscar outras substâncias
que não seriam classificadas em arrênios, por exemplo, substâncias que não interagem em meio aquoso, né, e que puderam agora ser incluídas. Vamos ver agora duas reações. Uma do cianeto de hidrogênio em meio aquoso, que forma H+ aquoso, mais íon cianeto aquoso, e a reação da amônia aquosa, que vai formar o íon amônio. Vejamos agora duas reações. Uma do cianeto de hidrogênio, que está em meio aquoso e, portanto, interagindo com a água líquida e que permite estabelecimento de um equilíbrio, que vai formar o íon H3O+ aquoso e o íon cianeto aquoso, e a reação da amônia, que em meio aquoso, né, interage com a água líquida e estabelece um equilíbrio entre o íon amônio e o íon hidróxido aquoso, né? Veja que esse tipo de discussão aqui, ele é melhor entendido por meio da teoria de Bronsted-Lowry, porque permite de falar de ácidos e bases de uma equação em equilíbrio, uma vez que é possível que a gente olhe tanto, né, uma espécie no sentido da recepção ou liberação do próton, né, ou seja, essa espécie H+, ou representada pelo H3O+, num sentido direto e inverso, né? A gente pode analisar então que a espécie do cianeto de hidrogênio, ao longo da reação direta, ou seja, no sentido da esquerda para a direita, ele libera este próton, né, libera um H+, como produto da sua reação com água, de modo que, por essa definição, o cianeto de hidrogênio pode ser considerada a espécie ácida, pela definição de Bronsted-Lowry, né? Vai ser a espécie ácida, porque ao longo dessa reação ela libera o íon hidrônio. Na via contrária, observem que a água, ao interagir, né, com o cianeto de hidrogênio, ela recebe esse íon hidrônio, né, para formar aqui essa espécie, né? E nesse processo, a água, por receber, né, esse íon, né, neste processo aqui, recebendo este íon, vai ser considerada a nossa base, né? Nesse processo, né, evidenciem que o cianeto, quando libera, né, doa o seu próton para a água, o cianeto de hidrogênio, quando doa o seu próton para a água, forma o íon cianeto. Observem que nessa discussão aqui agora, a denominação de uma espécie como ácida exige a presença de uma espécie que haja como base, e vice-versa. Porque não é possível, nesse modelo, assumir que uma espécie vai ser ácida ou ser básica, porque a gente tem que analisar ela interagindo com os compostos da reação. Como nesse caso, a gente define aqui a substância, né, do cianeto de hidrogênio como ácida e a água como básica, porque nesta reação a gente entende que há uma liberação do próton do cianeto de hidrogênio que é recebido pela água, né, para formar o íon hidrônio e o íon cianeto. Observe que não apenas no sentido direto da reação a gente pode fazer essa análise. A gente também pode olhar para ela no sentido inverso da reação, já que já sabemos que no equilíbrio há as duas reações, dois sentidos ocorrendo, né? Então a gente também pode analisar pela teoria de Bronsted-Lowry as espécies na reação inversa.
Nesse sentido, observem que o íon cianeto, na reação inversa, ele vai receber o próton do íon hidrônio aqui, né? E recebendo esse próton, veja que o íon cianeto vai ser considerado nesse processo da reação inversa como a base da reação inversa, porque o íon cianeto neste processo recebe o próton para formar o cianeto de hidrogênio. Já o íon hidrônio, percebam que ele vai ser caracterizado, né, como a base dessa reação inversa. Como o ácido dessa reação inversa. Porque neste processo da reação inversa, né, no sentido da direita para a esquerda, ele vai liberar o íon hidrogênio, né, que será recebido pelo íon cianeto. Ele liberando esse íon hidrogênio, ele vai formar a água, né? Então, nesse processo, o íon hidrônio, pela teoria de Bros-Lowry, vai ser considerado como o ácido da reação inversa. Observando as relações das reações direta e inversa dessa teoria de Bros-Lowry, a gente pode associar as espécies ácida da reação direta com a básica da reação inversa, né? Ou seja, vejam que o cianeto de hidrogênio tem uma relação, com o íon cianeto, no sentido que o cianeto de hidrogênio seria a espécie ácida da reação direta e o cianeto de hidrogênio a base da reação inversa. Assim como a água estabelece uma relação entre ela e o íon hidrônio, né? Em que na reação direta a água funciona como base e o íon hidrônio na reação inversa funciona como ácido, né? Essa discussão aqui, né, foi proposta como Bronsted-Lowry como uma discussão entre espécies conjugadas num sistema em equilíbrio. Então, num sistema em equilíbrio que analisa a reação direta, eu vou ter a minha espécie ácida e a sua base conjugada, que vai ser aqui o íon cianeto neste caso, né? Do mesmo modo, né, no processo da reação inversa, no processo da reação direta, né, olhando para a água funcionará como base, tendo relação com o íon hidrônio, que vai ser o seu ácido conjugado. Essa nomenclatura, né, foi dada para essas relações entre ácidos e entre bases, né, de uma reação direta e de uma reação inversa, para a gente poder estabelecer uma melhor clareza de como organizar essas reações. Por que isso é importante? Né? É porque ela traz uma discussão de que cada espécie exerce, né, um tipo de função, e que essa função vai depender das espécies em reação. Vejam nesse caso que então, na primeira reação que a gente está analisando ali em cima, nós temos uma relação do cianeto de hidrogênio como espécie ácida, a água como espécie básica, sendo que o íon hidrônio é o ácido conjugado da base água e o íon cianeto é a base conjugada, né, da espécie ácida. Analisemos agora a mesma discussão a partir da teoria de Bronsted-Lowry, mas para a reação da amônia em água. Analise que no instante em que a amônia é posta em água, né, ela interage formando íons amônio e íons hidróxido. Dessa reação, observe que a amônia ela acaba recebendo esse próton, né, da água. Ou seja, nesta reação, a amônia está agindo como base pela teoria de Bronsted-Lowry, porque está recebendo o próton. Por outro lado, vejam que a água, ao doar um próton, né, para a amônia, ela permite a formação da espécie hidróxido. E nesse caso, a água estará agindo como um ácido.
Para cada uma dessas espécies, como a gente viu, a gente vai ter então o seu par conjugado. Se a água nesse processo funciona como um ácido, o íon hidróxido vai ser a base conjugada. E se o íon amônio está atuando como base, se a amônia está atuando como base, o íon amônio vai atuar como ácido conjugado. Isso porque na reação inversa, o íon amônio vai doar este próton, para o íon hidróxido. Então ele perdendo esse próton, doando esse próton, funciona como ácido. O íon hidróxido recebendo esse próton para formar água, funciona como base. Perfeito? Observe ainda que nessas duas reações, que vão partir de substâncias moleculares, a água vai atuar ora como ácido, ora como base. E isso é viável, porque a teoria de Brown-Lowry discute as espécies nas suas condições reacionais, e não define que uma seja ou não seja alguma coisa. Nessas discussões, assumindo a importância da água como um solvente e como reagente de vários processos químicos, a gente pode analisar melhor essa molécula em termos das reações de ionização que ela participa. Particularmente, vamos olhar, se ora a água reage como base, ora ela reage como um ácido, o que ocorreria se a gente interagisse duas moléculas de água entre si? Em resumo, o que aconteceria se eu tivesse a possibilidade de organizar uma reação em que duas moléculas de água, no seu estado líquido, pudessem interagir entre si? Bom, assumindo esse caráter que a gente já analisou anteriormente, né, de que ela pode tanto funcionar ora como uma base, recebendo esse próton, ora como ácido, doando este próton, né, a gente pode analisar que nessas duas moléculas, uma delas poderia receber o próton, neste meio aquoso ainda, e outra poderia doar este próton, neste meio aquoso. Esse fenômeno é tão importante que é conhecido até por um nome, chamado de autoprotólise da água. Ou seja, a água faz nela mesma, né, tem a possibilidade de interagir com ela mesma para doar e receber prótons, né, entre as suas moléculas. Essa característica da água também é conhecida, né, como um caráter anfiprótico. Eu vou escrever aqui, caráter anfiprótico, né, que significa que ela age tanto como receptora quanto doadora de prótons, ou seja, desse íon H+. Essa característica, então, levou vários estudos a serem desenvolvidos, de modo que, ao organizar uma equação de equilíbrio para essa reação, a gente tem o seguinte, né? A equação de equilíbrio para esta reação seria, né, concentração do íon hidrônio multiplicado pela concentração do íon hidróxido dividido pela concentração da água líquida ao quadrado. Como a gente já estudou, né, nos vídeos sobre a introdução do equilíbrio químico, a equação que representa essas concentrações, na verdade, deve ser entendida a partir das atividades das substâncias, que vão replicar suas concentrações divididas pela concentração molar padrão. Isso, então, vai refletir num número sem unidades e, portanto, uma constante sem unidades, tá claro? Todavia, há características e definições no uso das atividades que a gente tem que observar. Primeiro, basta a gente entender que quando a gente fala que isso aqui tem a ver com a atividade do íon H3O+, multiplicada pela atividade do íon OH-, né, sobre a atividade da água, que isso aqui é a mesma coisa que a gente viu lá no início da discussão sobre o equilíbrio, que seria a concentração desse íon dividido pela concentração padrão, multiplicada pela concentração desse íon
pela concentração padrão sobre a concentração dessa espécie sobre a concentração padrão, isso aqui tudo é a atividade, tá? A gente tem que definir algumas coisas que para qualquer líquido puro ou sólido puro a atividade é igual a 1, né? Resumidamente, essa atividade para um líquido puro ou sólido puro ser igual a 1, né, se deve porque não há como discutir a concentração de uma substância líquida ou sólida pura em um processo racional, né? A gente não vai se debruçar nisso, né, com detalhes, tá? Então vocês vão ter que inicialmente entender e de certa forma aceitar, né, que quando a gente tiver numa equação de equilíbrio líquidos puros ou sólidos puros, eles vão receber nessa equação um valor de atividade igual a 1, né? O que isso implica? Bem, além de que o fator 1 não altera o cálculo, 1 é um valor inteiro e fixo, ou seja, constante. De modo que, nesse caso, a gente pode assumir que a constante de equilíbrio K já vai assumir esse valor constante. E assim a gente pode remover os líquidos puros ou sólidos puros da nossa equação. Seguindo essa ideia, me permitam-me apagar aqui esta parte. Seguindo essa ideia e assumindo que escrever esta equação assim, né, já vimos que é uma forma de representar e assumir que estamos falando de atividades, né? E se por definição, nesta equação aqui, nós temos a água como água líquida, e aqui ela está como um líquido e um líquido puro, por definição, a atividade dela é 1. E se é 1, eu assumo na constante, não muda nada essa divisão. E, portanto, a minha escrita da equação da constante vai para 1 também, que assumo na constante. De modo geral, que eu posso reescrever esta equação dizendo que essa constante de equilíbrio vai ter um valor igual à multiplicação dos íons H+, e OH-. Perfeito? Veja, nessa relação a gente pode estabelecer uma relação de equilíbrio que não vai depender da água como líquido puro, mas apenas da relação entre as espécies H+ e OH-. Essa relação é tão importante, né, e é tão especial que se atribui inclusive uma representação especial para ela, em que a gente substitui simplesmente o K aqui do equilíbrio, né, por um KW. Deixa eu botar aqui o Wzinho, tem outra corzinha bem bonitinha para vocês verem aqui. Um KW. E esse W significa water, né, água em inglês. Ou seja, este formato aqui desta equação representa, né, uma equação de constante de um equilíbrio próprio para a água. E o que essa equação tem de tão especial? Tudo. Ela nos indica que sempre que houver água em um sistema, seja ela participante ou não da reação, poderá haver um processo em que a água está a todo momento se transformando nos íons hidrônio e hidroxila em água novamente. Buscando evidenciar os valores dessa constante, a gente encontra que na temperatura de 25 graus Celsius, ou seja, 298 Kelvin, o valor dessa constante, o KW, vai ser igual a 1,0 vezes 10 na menos 14. Ou seja, é um valor muito pequeno, né? 10 na menos 14 é uma coisa muito pequena, mas acontece, né? Isso significa que nesse processo, né, evidenciem que a essa temperatura pouquíssimas moléculas de água se transformam a partir dessa interação entre si, né, nesses íons. Ou seja, se é um 10 a menos 14, quer dizer que eu tenho pouca prevalência dessas espécies e mais dessas espécies. Ou seja, que a água líquida a 25 graus, né, tende a ter muito mais espécies nesse formato e algumas poucas espécies nesse formato, nesse sistema em equilíbrio. Perfeito?
Ainda que pouco ocorra essa transformação nessa ionização, a gente tem que analisar e conhecer que esse fenômeno ocorre. Mas agora vamos ver quão importante é esse processo nos sistemas químicos. Se anteriormente eu falei, né, que todas as leis do equilíbrio geral são válidas para o equilíbrio iônico, né, sendo que uma dessas leis era referente à relação entre a constante equilíbrio e a temperatura, em uma temperatura constante, o valor da constante de equilíbrio não muda. Se isso é válido antes, agora segue sendo. Como efeito, a gente pode esperar que em uma temperatura constante de 25 graus, né, a relação entre os íons H+ e OH- seja tal que a multiplicação entre eles resulte num valor igual ao valor da constante Kw de 1,0 vezes 10 na menos 14. Ou seja, quando eu falo que o Kw, como acabamos de ver, é uma relação entre os íons H3O+ e OH-, este valor aqui, a 25 graus, é 1,0 vezes 10 na menos 14. Vocês entendem que não interessa o sistema de água nesta temperatura, havendo essas discussões, a proporção entre esses dois íons tem de seguir esta proporção em relação a essa constante? Espero que vocês entendam isso, né? Porque vai ter efeitos importantes em outros sistemas. Por exemplo, vejamos o que ocorre, né, se eu pegar esses fundamentos e aplicar para uma reação que a gente acabou de ver, né, do tipo a reação do cloreto de hidrogênio, que vai estar em meio aquoso e, portanto, vai reagir com a água. Opa, aqui a água é líquida. A água não é aquosa, a água ela é líquida, né? Água líquida, formando H3O+ aquoso mais cloreto aquoso. Observe que, anteriormente, eu disse que essa reação ocorre tão fortemente que ela se processa praticamente num único sentido, a ponto que essa discussão aqui de equilíbrio eu posso substituir por uma seta unidirecional, né? Como a gente discutiu no início deste vídeo. Assim, se por exemplo, no início da reação eu inserir cerca de 0,1 mol por litro de HCl no sistema, né, assumindo que no início da reação não tem nada formado, né, e eu tenho lá uma quantidade de água que eu não vou nem dizer qual é a concentração, porque é o meu solvente, né, similar àquela tabelinha que a gente fez inicialmente. No final da reação, se eu assumo que esta reação acontece toda nesse sentido, eu posso dizer que eu vou ter praticamente zero, né, de HCl, e eu vou ter praticamente 0,1 mol por litro do íon hidrônio e praticamente 0,1 mol por litro do íon cloreto. Perfeito? Porque todo o íon desse 0,1, né, todo o íon cloreto estava aqui, permanece, e todo o íon hidrogênio que estava aqui, né, formado esse íon, vai estar aqui. Observe então que todo o cloreto cloro vai ficar no formato de cloreto, né, e todo o íon hidrogênio vai se associar à água formando o íon H3O+. Se eu possuir então 0,1 mol por litro de HCl, pela conservação da massa, eu vou dever, né, permanecer com essa mesma concentração dessas espécies que a gente acabou de ver. Observe que se eu assumir isso, essa discussão aqui, e que também eu estou analisando um meio aquoso a 25 graus, a presença deste íon aqui vai ter relação com o próprio equilíbrio da água, né? Por quê? Uma vez que a equação de equilíbrio da água nos diz sobre esta relação, uma reação que forme um íon como esse tem efeitos aqui. Percebam, né, que se eu buscar essas discussões aqui e assumir que a relação da constante de equilíbrio da água a 25 graus
quando multiplica as concentrações dos íons hidrônio e hidróxido, tem uma relação constante a 1,0 vezes 10 na menos 14, isso a 25 graus, observem que se eu estou dizendo que eu tenho uma concentração da ordem de 0,1 mol por litro aqui, ela multiplica uma dada concentração de íons hidróxido, que vai ter que ser, ainda nessa temperatura, igual a 1,0 vezes 10 na menos 14. Ou seja, por isso eu posso dizer que neste caso, nesse sistema, a minha concentração de íons hidróxido vai ter que ser igual a 1,0 vezes 10 na menos 14, dividido por 0,1 mol por litro. Eu já posso aqui anular as unidades, porque eu sei que essa aqui não tem unidade, essa não tem unidade, essa aqui não tem unidade em função de ser uma atividade, né? Mas em suma, eu vou ter um valor que vai ser de 1,0 vezes 10 na menos 13. E como eu estou me referindo à concentração, aí sim eu trago de novo a concentração. Isso nos leva a evidenciar então que a concentração de íons hidróxido nessa solução necessita ser de 10 na menos 13, ou seja, num sistema que envolva a produção de íons hidrogênio ou íons hidróxido e que ocorra em meio aquoso, a alteração da concentração de um íon, por exemplo, a formação desses íons aqui a partir da HCl, afetará no equilíbrio estabelecido pela água o outro íon. No caso, afetou aqui o íon hidróxido, que foi muito diminuído, né, devido ao sistema de autoprotólise da água. Para nós, seres humanos, é tão importante controlar e monitorar as concentrações dos íons H+, H-, devido às várias reações que eles agem, né, que foi criado um modo de acompanhar melhor esses valores, que podem ir de números muito pequenos, como 10 na menos 14, 10 na menos 20, até números muito grandes, como 10 na 1, 10 na 2. Esse modo consiste em transformar esses valores, grandes ou pequenos, em números mais fáceis assim, de ler e aplicar, né, sobre as concentrações. De modo que a gente pode utilizar a função logarítmica de base 10, aplicar o negativo dela nesses valores para poder simbolizar para um número mais fácil. Por exemplo, se eu pego e aplico o negativo do logaritmo da concentração de OH-, que eu dei aqui, que é de 1,0 vezes a menos 13, né, isso me resulta num valor de 13, que é um valor mais viável, né, de trabalhar. Se eu pego e aplico o menos logaritmo da concentração do íon hidrônio, menos logaritmo de 0,1 vai dar 1. Né? Então, vejam que é mais fácil trabalhar com esses números do que esses outros. De modo geral, eu posso dizer que a operação por meio dos logaritmos, né, permite que eu escreva, né, menos o logaritmo na base 10 da concentração do íon hidrônio, né, ou menos logaritmo na base 10 da concentração do íon hidróxido, vai ser tudo resumido na ideia da chamada função P. Ou seja, isso aqui tudo eu vou resumir como sendo P. Isso aqui tudo eu resumo como sendo P. E, portanto, isso me permite formar, né, o P da concentração de H3O+, o P da concentração de OH-, e que isso, por uma questão de praticidade, isso uma questão assim mais de uso, a gente não chama de P concentração de H3O+, a gente chama de pH ou POH. Tá claro? Nesse sentido, né, do caso anterior, onde a gente tinha basicamente 0,1, né, uma concentração de íons hidrônio de 0,1 mol por litro e concentração de íons hidroxila, de íons hidróxido, desculpa,
da ordem de 1 vezes 10 a menos 13 mol por litro, a gente pode tirar o pH dessa função, a gente vai achar o valor de 1. E aqui a gente pode tirar o pOH dessa função, a gente vai achar o valor de pOH. O valor de 13. Perfeito? Ou seja, esse modo de representar essa concentração nos indica valores mais fáceis de ler e que representam as concentrações em termos logarítmicos, né? Observe ainda que a gente pode fazer essa discussão também, né, aplicada à própria função, à própria equação, né, da constante de equilíbrio. De modo que na constante de equilíbrio, se eu tenho Kw sendo igual à concentração dos íons H3O+, multiplicado pelos íons OH-, eu posso, né, para manter ainda a igualdade dessa equação, aplicar a função P nos dois lados. Né? O que significa a função P? Aplicar o menos logaritmo da base 10, né, do Kw. Isso vai ser igual a menos logaritmo na base 10 da concentração do H3O+, multiplicado pela concentração do OH-. Isso me resulta, então, naquilo que eu vou chamar de pKw, sendo igual a, pelas propriedades de logaritmos, quando eu tenho dois números multiplicantes, eu posso representar eles pela soma dos seus logaritmos. Então eu posso dizer que o pKw vai ser igual a pH mais pOH. Tá certo? É com essa ideia, né, que surge o que a gente chama de escala de pH. Veja que a escala de pH só surge por conta da equação de equilíbrio da água, como essa aqui. Você já deve ter ouvido falar, né, que o pH da água neutra é 7, que nem tá aqui assim, né? Ó, pH da água neutra é 7. Você sabe por que disso? Analisa bem, né? Usualmente a gente se refere aos fenômenos que nos rodeiam, né, numa situação assim padrão. Ou seja, usualmente quando a gente fala que o pH da água neutra é 7, a gente está se referindo à água assumida numa condição padrão de 25 graus. Disso a gente pode evidenciar que, no que corresponde ao equilíbrio da água, nós temos a seguinte situação. A 25 graus, o Kw tem o valor de 1 vezes 10 na menos 14, e que, portanto, quando eu escrevo Kw igual a concentração de H+, ou OH-, e veja que eu posso representar tanto H+, quanto H3O+, né? Quando eu falo H+, eu estou falando do íon hidrogênio. Quando eu falo do H3O+, estou falando que esse íon hidrogênio foi associado a uma molécula de água para formar o íon hidrônio, ok? Mas que em termos de cálculo nós não temos nenhum efeito significativo. Veja que quando eu falo que a água neutra tem um pH de 7, né, na temperatura padrão, evidencie que eu quero dizer que esta multiplicação tem que dar um valor de 1,0 vezes 10 na menos 14, como já bem falei, né? Só que se a água está num processo de autoionização e não há nenhuma contribuição externa que aumente mais a quantidade de íons de hidrogênio ou íons de hidróxido, a gente pode assumir que eles têm a mesma concentração. Qual é a concentração da água nessa temperatura, né? Numa situação padrão? É x para este e x para este. De modo que isso eu posso representar como 1,014 vai ser igual a x quadrado. Isso então me implica em dizer que o valor de x vai ser igual a raiz de 1,0 vezes 10 na menos 14. Portanto, x vai ser igual a 1,0 vezes 10 na menos 7.
O que acontece, se eu pegar agora e extrair a função P, ou seja, fazer o pH, que é a mesma coisa do que menos log da concentração do H+, este valor, então, pH, eu aplico menos logaritmo deste valor, vai dar igual a 7. Idem para o pOH, que vai ser menos logaritmo da concentração do OH-, que deste valor aqui, o meu pOH vai dar igual a 7. Observem esses valores aqui. Vocês percebem que eles sendo iguais implica em que não haja privilégio nem de um ou outro íon? Numa situação padrão de equilíbrio, e quando eu falo de uma água neutra, né, que não está nem ácida nem básica, eu tenho as mesmas quantidades dos íons hidrônio, né, e do íon hidróxido naquele meio. A 25 graus, pelos cálculos que nós temos do próprio equilíbrio, esta quantidade é de ordem de 1,010⁻⁷ para cada um desses íons, que tirando, né, o menos logaritmo dele, ou seja, aplicando a função P, me dá um valor de 7. Por isso que a gente fala que numa situação padrão, o pH neutro, né, é aquele de 7. Voltando à equação que eu acabei de falar ali anteriormente, né, sobre aplicar na própria equação do KW, né, que nós temos ali, a função P dos dois lados e que, portanto, transforma em pKw igual a pH mais pOH, e esse mais surge das propriedades do logaritmo, veja que aplicando menos log do KW, né, assim como eu apliquei menos log da concentração do H+, mais o menos log da concentração do H-, como a gente acabou de fazer ali, menos o logaritmo de 1,0 vai dar menos 14, vai dar valor de 14. Menos o logaritmo de 1,0 vai dar menos 14, vai dar valor de 14. E, como a gente acabou de ver, né, o logaritmo desses valores aqui, nessa situação, vai dar igual a 7 para um e 7 para outro, e 7 mais 7 igual a 14. Portanto, está coerente, né, essa proposição. Voltando lá à nossa equação inicial que nós tínhamos, o cianeto de hidrogênio interagindo com água em equilíbrio com o íon hidrônio mais o íon cianeto, né? Assim como nós tínhamos lá a amônia interagindo com a água em equilíbrio com o íon amônio e o íon hidróxido. Observe que na construção dessas equações aqui de equilíbrio, eu posso fazer o seguinte, né? O K de equilíbrio delas vai ser o quê? A concentração do íon hidrônio como produto multiplicado pela concentração do íon cianeto, vamos botar bonitinho ali, do íon cianeto, dividido, né, pela concentração do cianeto de hidrogênio multiplicado pela concentração da água. Contudo, como a gente viu, a água líquida, sendo um líquido puro, a atividade, né, que está nessa equação aqui é considerada como constante, é considerada como 1, né, o que nos permite reescrever esta equação da seguinte forma. A constante de equilíbrio, para ela, vai ser igual a concentração do H3 a mais multiplicado pela concentração do cianeto sobre a concentração do cianeto de hidrogênio.
né? Veja que esse processo aqui é efetivamente o processo, né, da ionização do solvente de hidrogênio aqui em água, né, formando basicamente, né, tomando assim a referência o solvente de hidrogênio como esse caráter ácido. E aí eu posso dizer que nesse processo eu tenho uma equação de equilíbrio de um ácido, né? E aí eu chamo isso aqui de Ka. Comparando agora isso com a equação da amônia, que nós temos que a equação de equilíbrio vai ser igual à concentração do íon amônio multiplicado pela concentração do íon hidróxido sobre a concentração da amônia multiplicado pela concentração da água. E aqui, no mesmo sentido, né, a água também sendo líquida e sendo líquido puro, a atividade é constante, é 1, eu posso retirar ela da equação. E eu posso dizer que a constante desse equilíbrio vai ser igual à concentração do íon amônio multiplicado pela concentração do íon hidróxido dividido pela concentração da amônio. E aí, assumindo, né, que a água seria nosso fator de comparação e tendo por base, né, a outra substância que ela interage, aqui eu tenho a formação da amônia, né, agindo como uma base. E nesse sentido, eu posso dizer que essa equação, no sentido aqui direto, me revela o equilíbrio estabelecido para a formação dessa base. E, portanto, eu posso chamar isso aqui de Kb. Né? Então, quando eu falar de Ka, eu estou falando de uma equação que estou olhando principalmente para essa substância transformando num ácido, agindo como um ácido, na verdade, e Kb para a minha substância de referência agindo como uma base. Né? Vai ser muito comum, principalmente na química orgânica, trabalhar com valores, né, de Ka ou Kb, principalmente quando se está falando de reações que não ocorrem em meio aquoso. Né? Para finalizar essa parte, vamos ver um exercício sobre isso. Vamos ver então que nesse caso, ó, em certa solução, a concentração de equilíbrio de ácido acético é 0,3 mol por litro e a de acetato é 0,5 mol por litro. Qual o pH da solução? E ali é dado o Ka, ou seja, a equação para a dissociação desse ácido. Primeira coisa sempre é montar a equação. Qual é a equação que nós temos aqui? Nós temos CH3COH, que é ácido acético, né, em equilíbrio com a formação do CH3CO- o acetato, mais o H+, que vai formar aqui. Perfeito? Como não se informou exatamente aqui, né, os estados, provavelmente vai ser aquoso, mas eu não vou deixar aqui indicado o estado de agregação, tá? Vou deixar assim. Fala aqui, então, naquela tabelinha do início, da modificação e no equilíbrio, já me dá direto na situação de equilíbrio, ó, a concentração de equilíbrio do ácido acético é 0,3 mol por litro. A do acetato é 0,5 mol por litro. Né? Não me fala da concentração do H+, mas me fala que o valor da constante de dissociação ácida para essa equação é 1,795 vezes 10 a menos 5. Ou seja, isso me implica que eu posso montar a equação da constante do equilíbrio, que nesse caso é deste ácido, né, do ácido acético, que vai ser igual ao quê? A concentração do acetato, que é o produto da reação direta, vezes a concentração do H+, sobre a concentração do CH3COH, que é o ácido acético. Veja que aqui eu posso simplesmente substituir os valores, né? Eu sei o valor de Ka, 1,795 vezes 10 na menos 5. Isso vai ser igual a quê? A 0,5 mol por litro vezes a concentração de H+, sobre 0,3 mol por litro. Então eu multiplico, né, por 0,3 dividido por 0,5, eu vou conseguir isolar a concentração do H+. 1,795 expoente na menos 5 vezes 0,3 dividido por 0,5. Isso vai dar igual a
1,08 vezes 10 na menos 5. Bom, a partir do momento que essa solução aqui, né, foi colocado em meio aquoso, né, e gerou esta concentração do íon hidrogênio, eu posso tirar a função P, né, do hidrogênio, ou seja, eu faço pH, que é menos log da concentração do H+. Ou seja, eu faço isso aqui, então pH vai ser igual a menos log desse valor aqui, que vai ser igual a 4,96. Portanto, o pH da solução vai ser 4,96. Perfeito? Bom, se até aqui vocês entenderam basicamente essa relação entre, né, as discussões sobre o equilíbrio, né, os efeitos que a gente vai ter, né, da alteração do equilíbrio, principalmente em relação aos efeitos que o equilíbrio estabelecido na própria água entre seus íons, né, que embora muito baixo, vai ter, né, relação com essas outras substâncias, né, postas para reagir, né, nesse meio. Então, se a gente já viu isso, agora nós temos a condição de analisar o segundo tipo de equilíbrio iônico, o equilíbrio de solubilidade. Mas vamos fazer isso agora no próximo vídeo.